capítulo 7, verso de número 16. João, capítulo 7, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Amém? Uma das coisas mais difíceis que tem nos últimos tempos, e eu acredito que é desde o princípio também que muita gente se pergunta isso, e eu acho que entre nós eu me atrevo a dizer que poucos já não se fizeram essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu já me fiz. O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus está querendo de mim? Eu já me fiz essa pergunta diversas vezes no passado. O que será que Ele quer de mim? E hoje a gente vê que muitas pessoas se perguntam: o que será que Deus quer delas? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Aqui Jesus é bem claro, ele respondia para os fariseus sem meias palavras. Ele não era grosseiro, ele era de paz, mas ele era justo. E aqui ele diz uma grande verdade, porque a maioria das pessoas na época, que deviam ser simples e levar o povo à presença de Deus, não levavam o povo à presença de Deus e só faziam as coisas para o seu próprio ego, para a sua própria glória. Ou seja, os fariseus da época que deviam pregar a volta de Cristo e quando ele chegou diante deles, no mínimo reconhecer ele, eram os que queriam glória para si e não para Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente se achegue a Ele. Ou você acha que um culto frio, gelado, aqui no sul desse Brasil, na Serra Gaúcha, como está hoje, a nossa vinda à casa de oração, passa em branco na presença de Deus? Você está fazendo uma parte da vontade de Deus para a tua vida. Você está se achegando a Deus. Ah, mas em casa também consigo. Eu já expliquei, já preguei isso. Em casa é em casa, na casa de oração é na casa de oração. Existe uma grande diferença entre esses dois lugares. Eu não digo quem está certo, quem está errado. Tem que buscar Deus em casa, no trabalho, na casa de oração. Mas a presença de Deus na casa de oração não se compara com as de outros lugares. Isso tem que ficar claro. E você hoje se achegou a Deus. Você se achegou na casa de oração aqui, fazendo o quê? A vontade de Deus começa a se cumprir na sua vida. Assim como eu já fiz muitas vezes, há irmãos aqui dentro, os mais velhos de fé que eu, que fizeram muitas vezes mais. Quando a gente se achega a Deus, e a gente começa a conhecê-lo, e a gente passa a amá-lo, o verdadeiro amor, tá? Não é esse amor colorido que tem aí fora, não. É o verdadeiro amor, amar a Deus. Chegar a dizer para Deus: eu te amo, meu Deus. Eu sou feliz contigo, meu Deus. E quando a gente passa desse estágio de amar, a gente começa a servir Ele. Essa é a vontade de Deus, para a minha e para a vossa vida. Que nos acheguemos a Ele. Porque quando a gente se achega a alguém, a gente começa a conhecer alguém. E quando você conhece Ele, você começa a amar Ele. E quando você começa a amar Ele, o amor faz com que a gente sirva essa pessoa, esse Deus. É assim. Porque quando a gente conheceu alguém, eu sou casado, quando eu conheci minha esposa, eu comecei a amar ela.
Me aproxeguei dela, comecei a gostar dela, a amar ela, e eu comecei a fazer coisas para ela que eu não faria se fosse para mim. E ela vice-versa. Imagina com Deus. Então a gente se aproxima de Deus, começa a conhecer a Deus, a gente começa a gostar de Deus, passa a amar Deus, e porque a gente começa a amar Deus, a gente começa a servi-lo. Você quer saber verdadeiramente quem ama a Deus? É aquele que serve a Ele. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente venha a ser salvo. E não tem como ser salvo não fazendo cumprir a vontade dele na nossa vida. É tudo ligado com Deus. E é tão simples. E o homem gosta de complicar bastante. Como é que eu faço isso, pastor? Simples. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus Cristo. Faça o que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez? A vontade do Pai. Ele mesmo disse, e está dizendo agora também aqui, eu não vim fazer a minha vontade na face da terra. Eu vim transmitir e fazer a vontade do meu Pai para vós. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele disse, eu não vim para a minha glória, eu vim para a glória do meu Pai. Eu vim aqui para a glória de Deus. Aí começamos a pegar um caminho na presença do Senhor. Mas nós temos que estar firmados nessas coisas. Jesus disse que ele sempre ia fazer a vontade do Pai. E fez. Mas como assim, pastor? Ele era filho de Deus? Sim. Mas se você se lembrar, antes dele ser preso para ir para a morte na cruz, ele conversou com o Pai. E ele disse, se for da tua vontade, meu Deus, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, para a gente se entender bem clarinho, Jesus estava conversando com o Pai e estava dizendo, ele, Jesus, se for da tua vontade, meu Deus, afasta toda essa dor que vai vir por sobre a minha vida. Afasta de mim essa tempestade, Senhor, que vai ser colocada diante de mim. Mas se for da tua vontade. A pergunta é, você que conhece a Bíblia Sagrada, e você não precisa nem responder, porque está escrito e você sabe, Deus afastou o cálice de Jesus? Não, né? Não afastou, porque Jesus foi para a cruz, sofreu, foi humilhado, crucificado, e todas aquelas coisas. E ele foi. Porque não era para a honra e glórias dele, era para a honra e glória de Deus. Muita gente olha para honras e glórias como se fosse sempre a coisa bonita, ser o primeiro lugar, chegar na frente dos outros. Não. Para Deus, muitas vezes, honras e glórias a gente presta a Ele quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Quando a gente é humilhado muitas vezes aqui na terra, quando a gente é castigado, perseguido, injuriado, as pessoas falam mal da gente, a gente olha e vê, mas por que tudo isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a vontade de Deus. Que você aguente. Que você fique perto dEle. Porque é a vontade dEle que tem que prevalecer por sobre a nossa. Nós temos que guardar isso para nós como um grande ensinamento. Mas a grande maioria da humanidade não quer que a vontade de Deus se cumpra verdadeiramente na sua vida. Tem medo de sofrer, tem medo de perseguições, tem medo de ter que lutar, fica apavorada se alguma coisa se levanta contra a sua vida. Estamos cheios de crentes Nutella no último tempo, fracos.
Aqui na região há muitos criadores de frango, e existe uma diferença entre um frango caipira, uma galinha caipira, e um frango de aviário criado com ração. Só no bem bom, está no coberto, nunca viu chuva, nunca viu sol, está numa cama fofa e a comida está sempre à disposição, não precisa correr atrás. Se você pegar os dois, botar um do lado do outro, e você tentar pegar eles, a galinha caipira você vai correr um bom pouco ao ar livre até cansar ela, isso se você não cansar antes. E o frango de aviário, quando ele for tentar correr, ele quebra a perna, porque as juntas dele não aguentam o peso dele, é obeso. O excesso de peso e a falta de muita coisa que ele teria que ter feito ginástica, ter feito alongamento, ter se ajudado um pouco para criar fôlego, ele não fez. Os crentes ultimamente, a maioria do ser humano também, na hora que Deus quer apresentar o cálice dele para a vida de cada um, as pessoas viram o cálice e não querem, viram as costas para Deus, se voltam contra Deus e dizem: Senhor, seja feita a tua vontade, mas esse cálice que é meu, dá para o outro. Senhor, sofra ele, mas que não sofra eu. Eu às vezes brinco que a gente pede para alguém estar trabalhando e a pessoa diz: eu estou trabalhando, a gente diz: bom, antes ele do que eu, né? Esse não é o caso. Esse é o caso da gente verdadeiramente entender Deus e dizer para Deus: venha o que vier, se eu ficar de pé, porque tu me sustenta. É isso que a gente tem que ter. Venha o vendaval, o vento que quiser soprar, eu vou ficar contigo. Cheguei perto de ti, Senhor, e eu vou ficar perto. Porque eu sei que ninguém te derruba, Deus. E se eu estiver debaixo da tua mão, eu estou seguro. Então nós temos que ficar pertinho de Deus. O vento vai soprar? Sim, o vento vai soprar bastante, gente. Jesus Cristo avisou, a gente ia ter aflições aqui na terra. A gente ia passar por dificuldades aqui na terra, sim. Então, vir para perto de Deus, vir para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não significa que a gente ia viver num mar de rosa, deitado numa rede entre duas palmeiras. Está entendendo, amado? Você está entendendo que ficando perto de Deus, você está fazendo a vontade de Deus se cumprir na tua vida? Porque quando a gente fica perto de Deus, Ele começa a revelar para nós quem Ele é. Minha esposa, que é a pastora, ela sempre diz: você quer conhecer uma pessoa? Fica um dia junto com a pessoa. O ser humano não consegue sustentar uma mentira por 24 horas se você ficar junto com ele. Você trai, pode treinar o quanto quiser, ele vai cair na mentira. Porque você vai contar uma história, você vai contar outra história, você vai contar outra história, você vai contar outra história. Por isso que Deus diz que a gente tem que ser sempre verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro com você, mas acima de tudo isso eu tenho que ser verdadeiro com Deus. Eu não posso pensar o que eu falei para você ontem, porque eu devo ter falado alguma coisa errada, que é alguma mentira, e hoje, será que eu falei o quê? Mas daí eu converso com 10 pessoas durante o dia, no outro dia eu falei o quê para quem? Nós temos que ser sempre verdadeiros. Não importa se ser verdadeiro às vezes faz revelar o lado ruim que a gente tem. Porque é bom que venha para fora o que há de ruim dentro da gente, que ele saia de vez, e Deus coloque dentro de nós coisas novas e boas. Nós temos que nos esvaziar das coisas ruins, e nós temos que começar a nos abastecer de coisas boas, para que quando venha o cálice por sobre a nossa vida, vamos dizer assim, para quando venha a tribulação por sobre a nossa vida, a gente consiga resistir, a gente consiga tirar de dentro de nós coisas boas. O que seriam coisas boas? A palavra de Deus.
os ensinamentos de Deus, o amor que a gente tem para com Deus e que Ele teve antes para com nós, e servir a Deus. Tem gente que diz: Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu não vou discutir aqui que é justo, não é justo, se é pecado, se não é pecado. Eu não entro nisso, que só nisso dá uma pregação. E eu não tenho que discutir, eu tenho que ler a palavra de Deus e fazer o que Deus coloca no meu coração. Isso eu tenho que fazer. Aí a gente fica discutindo. Qual é a vontade de Deus? Mas por que Deus quer isso? Por que Deus quer aquilo? Mas por que Deus vai para lá? Mas por que Deus vai para cá? A gente não tem que ficar discutindo o que Deus quer ou deixa de querer. Nós não temos que discutir a vontade de Deus. Não há o que se discutir sobre a vontade de Deus para a vida do ser humano. Simplesmente a vontade de Deus está posta. E ela não está posta para ser discutida. Ela está posta para ser aceita ou não aceita. É simples assim. Quando se coloca as coisas desse jeito, a gente não dá brecha para que outros discutam, porque a gente não aceita a discussão. Jesus Cristo aqui, ele não aceitou a provocação. Ele disse: a glória não é para mim, não adianta vocês discutirem comigo, a glória é para Deus, é a vontade do meu Pai, e ponto. E esperem ali na frente que vocês vão ver os resultados. Porque aquele que glorifica a Deus, ele agrada a Deus. Se a gente agrada um ser humano, volta e meia a gente leva uma pedrada, mas normalmente a gente leva agrados de volta também. Você imagina agradar a Deus agora? Você imagina, como em muitos louvores que a gente canta, a gente fazer Deus sorrir no seu trono olhando para nós? Eu sei que se ele olhar para a humanidade num geral, a coisa está feia perante a palavra dele. Mas se ele olhar para mim individual, para nós, para cada um de nós, se ele olhar para cada um de nós, eu acredito que a gente consegue despertar a atenção de Deus. Eu acredito que Deus vai olhar para baixo, a gente não vai ser um rei Davi, porque não vai ter outro. Mas a gente vai ser uma pessoa que aceitou Jesus Cristo de Nazaré, e Ele escuta a nossa voz lá de cima. Porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia nos dá a segurança. E qual é a vontade de Deus, então? Você está conseguindo colocar dentro do teu coração qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você consegue entender o que Deus quer de você? Porque aqui a gente ora para que cada um de nós, pela milésima ou pela primeira vez que entra para aquelas portas, sinta a paz de Deus nesse lugar. Que quando você saia deste lugar, você saia com a paz de Cristo no teu coração. Porque a paz de Cristo, ela não é enganosa, ela é verdadeira. Quando você entra dentro da tua casa, você está em paz, a tua casa fica em paz. E esta é a vontade de Deus, amados. Por que estou aqui? E qual seria a vontade de Deus para a minha vida? Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, tem um verso que nos dá uma resposta exata para isso. Que é Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se a gente não fizer uma renovação na nossa vida, a gente não vai conseguir ter em nós a verdadeira vontade de Deus, que é boa e agradável ao homem. Você quer ter uma vida boa na presença de Deus? Você quer ter uma vida agradável? Eu não estou dizendo na presença dos homens que são injustos, porque a lei dos homens ela é injusta. Às vezes tem leis boas, mas tem um monte de lei que não é boa. Ela é injusta para o ser humano, a gente tem que falar a verdade. Mas a lei de Deus, ela é boa e agradável ao ser humano.
Mas para você fazer parte destas leis, ter esta lei por sobre a tua vida, em nome de Jesus, você tem que fazer uma renovação na tua vida. Você tem que mudar os teus pensamentos. Aqui não se fala em lavagem cerebral, pelo amor de Deus. Longe disso. Aqui nós estamos pregando para que Deus toque os corações. Mas ou você muda os pensamentos e eles sejam iguais aos de Deus, ou você fica sempre do jeito que você está e você fica longe da vontade de Deus. O sol nasce para todos, as bênçãos tem para todos, a chuva para todos, a noite, escuridão, os problemas para todos, crentes e não crentes. Mas há uma parte de Deus que só acontece na vida daqueles que agradam a Ele. Você só pode ter uma vida melhor se a tua vida está esculhambada, se a tua vida está ruim, se o teu casamento está uma M, se os teus filhos não te obedecem, se não sei o que, e não sei o que. Amado, a vontade de Deus é que você vença tudo isso. Sim. A vontade de Deus é que você vença tudo isso. De que jeito? Simples. Simples. Você viveu até agora e só se arrebentou na vida. Você viveu até agora e só quebrou a cara, vamos dizer assim. Você andou por um caminho cheio de espinho que você só se rasgou até hoje. Você andou num caminho escuro cheio de pedras altas e você cansou de se quebrar de tanto tombo que levou. A resposta de Deus é simples. Você tem que começar a fazer o contrário. Você tem que mudar teus pensamentos, trocar os teus conceitos, fazer uma restauração na tua vida e começar a trilhar um caminho novo, que esse pelo menos, se você não tiver experiência, você pelo menos vai saber que não vai dar onde deu os outros. Porque Jesus Cristo não quer te levar pelo caminho velho. Jesus Cristo quer te levar pelo caminho novo. O caminho novo é Ele. Ele é a luz. Ele é Deus. Ele quer te acompanhar. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ficar junto de você. Ele quer mostrar, ali estão os espinhos. Ali estão as pedras, ali estão as coisas que dão errada na tua vida. Veja, se você mudar o jeito e começar a fazer a vontade de Deus, você lá na frente vai ser um vencedor, você vai conquistar aquilo que você almeja. Mas em primeiro lugar, você tem que fazer essas coisas, traçar os teus objetivos, não para que você seja grande, mas que através do teu objetivo, Deus seja exaltado. Eu sempre disse que quando eu vim para a igreja, Deus converteu, porque trazer gringo para o evangelho, nesta região de tradição forte aqui, só alguém mais forte que a tradição, a palavra de Deus. E Ele me quebrou e me moldou, e eu mudei meus pensamentos, eu mudei o meu caminho, eu mudei meu jeito de ver as coisas. E eu vou fazer uma pergunta para você, mas você não responde, você guarda lá para frente, na tua vida para você. O que você faz? Você faz primeiro pensando em você? Ou você faz pensando no teu familiar? Ou você faz pensando nas riquezas? Ou você faz pensando em Deus? A vontade de Deus para a nossa vida, ela tem um princípio. Ou seja, chegar perto de Deus, aprender a amar Deus, e pelo amor e por estar perto dele, servir a Ele. Então isso quer dizer que tudo aquilo que a gente vai fazer, em primeiro lugar tem que ver se está de acordo com a vontade dele.
Deus. Nós temos que ver se aquilo que nós vamos fazer contribui com a obra de Deus. A obra de Deus não é só a igreja, amado. É a pregação do seu evangelho. Se tudo aquilo que eu vou fazer, de alguma maneira, vai dar glórias para Deus, Deus vai ser engrandecido por aquilo que eu estou fazendo. Fácil de responder. Como é que é isso, pastor? Vou conversar. Quem sabe, mais os velhinhos aí, sabe que o pastor, quando veio para a igreja, o pastor também tinha uma Kombi para transportar os empregados dele. Mas a Kombi transportava mais irmão da igreja que funcionário. Quando o pastor pensou em trocar a Kombi, porque as Kombi mais antigas, ela tem um problema, meu amado, ela tem um problema sério. No passado eles não pensavam nisso, porque não se vivia tanto que nem agora. A Kombi, as mais antigas têm uma lata atrás do banco do motorista e do carona, que ela impede o banco de se reclinar, ou de ajeitar a coluna de um jeito bom para dirigir, porque ela tem os pés, os aceleradores no assoalho. Você não empurra assim, a Kombi você pisa para baixo. E quando você dirige muito uma Kombi, as tuas costas, com o passar dos anos, têm que ir para a cirurgia. E eu tive que me livrar delas, para não ter que fazer cirurgia. E uma coisa que eu aprendi foi a nunca dizer não. Eu trabalhei quando era jovem numa empresa e uma Kombi que eles tinham lá, ela não engatava, tinha que arrancar em terceira. Você imagina, não tem motor, pesa 1 tonelada e você tem que arrancar em terceira. No murinho abaixo, beleza, mas e muro acima? Eu disse, eu nunca quero ter Kombi na minha vida. A minha experiência não foi boa. A segunda que eu dirigi numa outra empresa, ela levava almoço para as empresas e ao mesmo tempo ela era dona da empresa que eu trabalhava e volta e meia aquela viatura caía na minha mão com aquele cheiro de gordura de anteontem, do mês passado, sabe sei lá de que ano. Gente do céu, eu fumava, o cigarro era um alívio perto daquilo na época. Cigarro não presta, mas eu não posso nem sentir o cheiro, mas o cheiro do cigarro era melhor que o cheiro daquela viatura. Eu não quero Kombi na minha vida. Tive 3. Venho para a igreja, adivinha o que a igreja colocou à disposição da banda aí do Ministério de Louvor? Mais uma Kombi. Aí eu estou falando em agradar a Deus, quando eu estou trocando de Kombi, eu não tinha como ter um carro e outra viatura. Tem que andar conforme a realidade. Eu tive que pegar alguma coisa que eu conseguisse agregar com a igreja para fazer a obra e que me servisse também. E o meu sonho na época, no passado, era ter uma besta, a diesel, 12 lugares. Tinha quase esquecido do sonho. Eu nunca vi isso, mas eu aprendi a ver Deus, quando Ele tem a vontade dEle junto com a nossa, o que Ele faz. Ele pegou um cara de Bento, um garagista de Bento, mandou para Veranópolis. O cara pegou essa viatura, na volta para Bento, ele se lembrou que um dia, sei lá, eu tinha falado alguma coisa disso, e ele veio bater na porta da minha empresa. Gente, ela era quase zerinho na época. Ele bateu na porta, ele disse, tem um negócio para ti. Qual é o negócio que tu quer que Deus faça na tua vida? Talvez você até esqueceu do teu verdadeiro sonho, daquilo que tu tanto sonhou na tua vida, você esqueceu. Eu quero dizer para você que Deus não esquece. Deus não esquece. Se a tua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer. Ele manda bater, entregar na tua porta. E Ele vai dar condições de você fazer o negócio sem você ficar enforcado. Eu canso de ver gente lá com aquela plaquinha, foi Deus que me deu. O cara está lá que não consegue botar comida na mesa porque está com um carnê dessa grossura para pagar. Desde quando que Deus faz isso?
Isso acontece na vida do ser humano quando ele está em desacordo com a vontade de Deus. Eu não conhecia Jesus na época, então eu não tive o capricho de dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, é essa mulher que eu vou casar? Mas ela teve. Eu não tive os privilégios de passar uma infância junto com Jesus. Eu vim depois de velho para o Evangelho. Graças a Deus. Muita gente diz, eu tinha que vir antes, aí eu me arrependo. Não. A gente vem para o Evangelho no tempo certo de Deus. Porque a gente aprendeu a fazer muita coisa que hoje soma na obra de Deus. Nunca é tarde para vir para Jesus. Porque o sangue de Cristo perdoa todo o pecado quando a gente se arrepende. O batismo é a confirmação disso. Aí a gente deixa de ser um homem qualquer, uma mulher qualquer, uma criatura na face de Deus, e a gente passa para aquela parte de Jesus Cristo que diz que a gente passa a ser videira enxertada. Ou seja, a gente de criatura passa a ser chamado por Deus de filho. Filha de Deus. Eu sei que está frio, se você está com o pé gelado. Serviço militar aqui no sul, a gente aprende que mexendo o dedão, o sangue circula no corpo inteiro. É só baixar e levantar o dedão, baixa e levanta o dedão, baixa e levanta o dedão, dentro do pé. Os mais antigos da igreja já sabem disso, circula o sangue no corpo inteiro e você não fica com o pé doendo. Porque é o único jeito que você ficar em pé numa formatura, meia hora, uma hora com esse frio, sem desmaiar, é você deixando o sangue circulando no corpo. E parado ele para também, ele fica mais calmo. Você tem que acelerar o metabolismo quando é frio. E parado não tem. Então, o coturno tem o bico alto, você mexe o dedão lá dentro, você não estraga a formatura, e ao mesmo tempo o sangue circula, amados. Se você ficar parado no Evangelho, você esfria. E o que tem que circular na tua vida não vai circular. Você tem que ser quente e fervoroso com Jesus Cristo de Nazaré. É o único jeito de você ser um vencedor. Por que muita gente faz porcaria e não dá certo? Eu estou falando agora do meio evangélico. Pessoas que conhecem Jesus Cristo, pessoas que ouviram Jesus Cristo, mas quando tem que tomar uma decisão, desconfia que Deus vai dizer que não é para fazer aquilo, é para fazer o contrário. As pessoas não tomam a decisão na presença de Deus e lá na frente quebra a cara. Depois Deus é ruim, pastor é ruim, igreja é ruim. Se voltam contra Deus, não glorificam a Deus. Isso se chama deixar de glorificar a Deus. Ao passo que Deus te chama para glorificar o nome dEle. E Ele quer fazer você um vencedor. Para vencer, vai ter que lutar, vai ter que ter um esforço. Para conquistar alguma coisa, você vai ter que fazer uma batalha, alguma coisa. Então eu digo para você, amado, não vou me alongar. Eu encerro por aqui, mas eu quero dizer uma coisa bem justa para todos nós. Faça tudo na tua vida de acordo com a vontade de Deus. Pense, o que eu vou comprar agrada a Deus? Se eu comprar uma roupa curta, íntima, para passear no centro, agrada a Deus? É da vontade de Deus? Não. Se eu comprar um carro para ir para a balada, agrada a Deus? Não. O que agrada a Deus? O que vai segundo a palavra dEle. Comece a orar. Se você está orando, continua, porque eu estou te lembrando que Deus não esqueceu da tua vontade. Se a tua vontade está ligada com a vontade dEle, vai acontecer. Mas pensa daqui para frente, antes de fazer qualquer coisa, comprar algum negócio, fazer qualquer coisa, se você está colocando Deus em primeiro lugar. Senhor, vou comprar uma loja. Você vai conseguir glorificar o nome de Deus lá? Eu tenho uma empresa, eu glorifico a Deus através dela. As casas aonde eu entro, às vezes eu perco negócios, mas eu digo, tu está fazendo um negócio com o pastor, Jesus Cristo te ama. Eu sou crente, está aqui, aqui tem o Face da igreja, aqui tem o site da igreja, aqui tem tudo da igreja, querido, está tudo aqui, acompanha nós, pega uma palavrinha lá.
Recebe uma palavra de ajuda. Está em dificuldade? Jesus te ama. Isso dá glórias a Deus. Isso quer fazer com a vida de todos vocês. Amém? Vamos colocar de pé?